José Márcio Rego e eu, Arthur Bernonevo, estamos aqui já saudando os internautas para um novo episódio do podcast Conversar. Dessa vez nós vamos conversar, né, com o Antônio Corrêa de Lacerda, que tem uma série de... Enfim, tem uma vida muito intensa, já foi do Conselho Federal de Economia, já foi professor da PUC, na Siemens, mas eu vou pedir para que ele próprio se apresente. Foi da Siemens. Em 2013. Tá bom. Sim, eu estou falando do passado, mas... 13. Então, de qualquer maneira, Lacerda, seria interessante se você fizesse assim um pouco um resumo aí da sua biografia, para os internautas, inclusive, saberem o que nós vamos discutir. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Um dos mais importantes economistas em atuação no Brasil. Obrigado, uma honra para nós. Obrigado, eu que agradeço. Além do que é uma satisfação rever os amigos, né? Arthur e Zé Márcio são amigos de longa data. Zé Márcio fomos também colegas na PUC de São Paulo por algumas décadas, né? E os demais que estão aqui, Luiz, Manfred, uma satisfação. E, bem, eu sou economista de formação, tenho também mestrado em economia, ambos na PUC de São Paulo. E o doutorado na Unicamp, também em economia. A minha carreira como economista basicamente se deu no setor privado, né, que eu conciliei com a atividade acadêmica. Então, eu nunca fui um acadêmico tempo integral e nunca fui um economista em tempo integral. Quer dizer, conciliei, na verdade, variações sobre o mesmo tema, porque tudo é economia, né? E exerci, então, cargos de economista, diretor de economia em empresas e organizações, né? Fui do conselho da Fiesp, da CNI, fui diretor de economia da ABINE, que é a Associação da Indústria Eletroeletrônica. Minha carreira profissional sempre esteve muito ligada à indústria, né? Como economista. E também no campo assim, das atividades, vamos dizer, mais sociais, eu presidi o Conselho Regional de Economia, que é o Corecon de São Paulo, presidi o Confecon, que é o Conselho Federal de Economia, fui um dos criadores, depois presidi a SOBET, né, que é uma sociedade de estudos sobre globalização, empresas transnacionais. E mais recentemente, desde janeiro do ano passado, eu estou assessorando a presidência do BNDES, então é a minha primeira experiência no setor público. E tem sido muito rico, porque eu sempre estive no setor privado ou na universidade, agora no setor público. Bom, sou autor de vários livros na área da economia, alguns deles em parceria com o professor Zé Márcio Rego, muito me honra. Acho que o mais conhecido é a Economia Brasileira. Isso é um sucesso editorial, né? Um sucesso, eu diria, Zé Márcio, a gente não tem os dados, mas eu diria que é um dos livros de economia mais vendidos. Sim, né? Ainda é. Porque a primeira edição dele é do ano 2000 e a mais recente, 2020. Já é a sexta edição, sempre revista e ampliada. E a gente circula muito por aí, né, Brasil afora, e ele é um livro muito utilizado. É verdade. Tanto no formato didático, os professores utilizam, como pessoas que se interessam e me contam que leem o livro, que conseguem entender, né? Então, isso também. Atuo como articulista de jornais, sites, comentarista no rádio, na televisão, na ontem internet. Eu estava comentando a tua participação muito boa no Jornal da Cultura, né? Obrigado, muito audiência bom. Qualificada. Muito bom. E eu queria fazer começar vamos dizer, do fim. Se você pudesse, você como assessor da presidência do BNDES, pudesse tecer considerações comparando o BNDES de hoje, da gestão Lula, com o BNDES da gestão passada, para não estender muito no tempo, né? Isso. O que você destacaria assim de eu destacaria a volta do BNDES, né? O BNDES se recolocando como um banco de desenvolvimento. Porque, obviamente, o período 2016 a 2022, quer dizer, as gestões Temer e Bolsonaro, e particularmente Paulo Guedes, né? Eles não tinham essa visão de banco de desenvolvimento, né? E uma visão de Estado também muito restrita. Então, esse período de 2023 a 2024 marca a retomada das atividades do BNDES
como um banco de desenvolvimento. Claro que em novas bases, né? Hoje, por exemplo, o espaço para subsídio está muito limitado em função das regras fiscais, etc. Então o BNDES tem buscado ampliar as suas fontes de funding, né? de fundos para se financiar, e tem tido muito sucesso. E voltou a financiar a indústria, a infraestrutura, a transição ecológica, né? Então, o BNDES hoje, eu diria, é o principal instrumento da NIB, Nova Indústria Brasil, que é a política industrial do governo Lula. Aliás, vale destacar que o governo Lula também, nessa nova visão de Estado, recolocou o papel dos ministérios da área econômica, que tinham sido juntados no governo anterior sob um único guarda-chuva, que era o chamado Ministério da Economia, e que, na nossa avaliação, isso perdeu interlocução com os agentes econômicos e a capacidade de formulação. Então, a primeira medida que se tomou ainda na transição foi recriar os ministérios clássicos da Fazenda, que é questão de mais fiscal, né, de curto prazo, planejamento, que, como o próprio nome sugere, vê o médio prazo, e a retomada do MDIC, Ministério da Indústria e Comércio, né, que era tradicional e foi retomado, e a criação de um quarto ministério muito importante, que é da gestão e inovação do setor público. Então, nossa nova organização que conduz esse papel articulador do Estado, que não se contrapõe ao setor privado, muito pelo contrário, né? É complementar, quer dizer, ambos, como nas melhores experiências internacionais, é assim, né? Ambos atuam em prol do desenvolvimento. Então, no caso do BNDES, além do financiamento em si, o BNDES tem uma longa tradição na estruturação de projetos, muito importante, né? Parcerias público-privadas, concessões. Então, o desafio é realmente ampliar os investimentos no Brasil. A gente sabe que a formação bruta de capital fixo no Brasil está num nível muito aquém do necessário, do desejável. Sim. E, obviamente, o objetivo é uma retomada desses investimentos. Como é que você explica que na década militar a carga tributária era 24% e o Estado investia 4%? Hoje a carga tributária deve ser 33% e investe muito menos do que 4%. Vizinho, só uma coisa, a tua pergunta interessantíssima, só eu queria, senão eu vou acabar esquecendo, e também vai ter a troca com o Manfred. Se você pudesse comentar um pouco, o Aloysio Mercadante, que nós convivemos anos, né? Foi. Está no esplendor da maturidade, né? Isso. E com uma experiência magnífica de já ter sido ministro em outras pastas, né? Foi. Então, se você pudesse fazer um comentário sobre o próprio Aloysio Mercadante, que preside o BNDES, né? Isso. Aliás, vou aqui de público pedir para você trazê-lo aqui no nosso podcast, hein? Também. Com satisfação. Tá. Eu tenho certeza que ele acatará ao convite com muita honra, né? O Mercadante tem se revelado um grande líder, né? Que sempre foi. E, como você bem lembrou, atuou no executivo em várias pastas importantes no governo, foi senador, né? Foi líder partidário, coordenou o programa de governo do Lula III, já tinha atuado em outros também, coordenou o gabinete de transição junto com o Geraldo Alckmin, né, que é vice-presidente, e montou uma equipe maravilhosa no BNDES. Eu diria que eu sou exceção, mas a equipe é muito boa. Todo mundo sabe que o BNDES tem quadros técnicos fantásticos, né? Isso já estavam bastante desmotivados, essa é a minha visão, e estão sendo revalorizados. Depois de 12 anos foi feito um novo concurso agora para repor exatamente as pessoas que se aposentaram, que saíram do banco, e montou uma diretoria muito boa, com pessoas de reconhecido e notório saber, né? Então o BNDES está desempenhando esse papel sob a liderança do Aloysio Mercadante, que tem feito, na minha avaliação, um excelente trabalho. Até na diretoria ex-ministro da Fazenda, né? Ex-ministro da Fazenda e Planejamento, Nelson Barbosa, a Tereza Campelo, que foi também ministra na área social, né? Nós temos a diretora de infraestrutura, a Luciana Costa, que tem uma larga experiência no setor privado. O diretor financeiro de mercado de capitais é o Alexandre Abreu, que presidiu o Banco do Brasil, também tem uma boa experiência. E na indústria e inovação, o José Gordon, que presidiu a Embrapi,
então tem também uma boa experiência nessa área, né, de indústria e inovação. Então, os demais diretores também são excelentes, são muito bem equipados, né, para conduzir esse transatlântico que é o BNDES, né, que tem um quadro hiperqualificado, muito bom, comprometido, né? Então, eu acho que tem todas as condições de desempenhar um excelente trabalho para o país. Excelente. Desculpa, Luizinho. Não, eu te perguntei, nos governos militares a carga tributária era 24% e o Estado investia 4%. Hoje é 32%, 33%, por aí, e não investe muito menos do que 4%. Como você explica isso assim no longo prazo? Isso. A primeira grande mudança é que nesse interregno houve a privatização, né? Então, os 4%, grande parte disso, mais da metade, eram de empresas estatais. Quando você privatizou, então imediatamente isso passa para o setor privado. Então, o governo militar teve como uma das suas heranças, vamos dizer, não benéficas, o acirramento da desigualdade, né? E da exclusão social. Então, a Constituição de 88, ela criou um Estado social mais justo, mais democrático, e isso tem um custo, né? Então, para amenizar as mazelas do país em termos de distribuição e de tudo mais, o Estado teve que assumir um papel mais relevante. Nos anos pós-2016, houve o papel também da Emenda Constitucional 95, a chamada Lei do Teto, cuja variável de ajuste acabava sendo o investimento público. Então, em 2022, nós chegamos a um menor nível de investimento público provocado pelas regras muito rígidas, né, da Emenda Constitucional 95. Então, você tem um conjunto de fatores que limitou bastante a capacidade de investimento do Estado, sem falar do custo de financiamento da dívida pública, né, que se tornou proibitivo. Só nos últimos 12 meses foram gastos mais de 800 bilhões de reais, 7% do PIB. É de longe o maior gasto proporcional para países comparáveis, inclusive sim, claro, países com dívidas públicas maiores em proporção ao PIB, né? Então, a média da OCDE, por exemplo, é 3% o custo de financiamento. O nosso é 7%. Então, é algo proibitivo. Sim. Né? Lacerda, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sem dúvida, eu acho que aqui a nossa macroeconomia, a administração da dívida pública, ela tem problemas, né? Claramente tem problemas, os indicadores mostram isso, né? E a justificativa da crise fiscal, etc., digamos que elas não são convincentes, porque países que têm uma situação parecida com a do Brasil têm custo de financiamento da dívida muito menor, né? Agora, eu queria sair um pouco do curto prazo e da questão do desequilíbrio macroeconômico. Isso é um livro sobre reindustrialização e a questão do desenvolvimento brasileiro. Tá? É claro que nós vivemos décadas onde a visão neoliberal de que o Estado só atrapalha, etc., foi predominante, né? Os países que não acreditaram nisso, os da Ásia, cresceram. Os que acreditaram e que são países em desenvolvimento estagnaram, né? O que é, vamos dizer, o mais essencial nessa sua visão sobre esse projeto de reindustrialização, que é algo bastante difícil de ser feito, né? Então, ainda mais depois que o Brasil encolheu de maneira drástica a sua indústria, qual é a sua visão, né? Se você pudesse explicar um pouco para os nossos internautas. Isso, Arthur, você delineou muito bem, né? Nós temos aí um quadro muito adverso do ponto de vista de uma possível reindustrialização, né? Ou industrialização. E especialmente porque o quadro internacional está em profunda mudança, né? Durante algum tempo, os países desenvolvidos, eles faziam uma política industrial, nunca deixaram de fazer política industrial, embora o discurso fosse liberalizante, mas o faziam de uma forma, vamos dizer, escondida quase, né? Como muito bem registrou, aliás, o Rajun Chang, naquele livro Chutando a Escada, né? Em que ele coloca claramente que os países desenvolvidos, na verdade, jamais deixaram de ter sua estratégia de desenvolvimento, suas políticas industriais, e, na verdade, vendiam um discurso liberalizante para os demais países para que não alcançassem
o seu nível, né? Então, hoje, Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul, todos os países investem bilhões. Nós estamos falando aqui do papel do BNDES, que é fundamental, mas quando você compara os recursos que são utilizados, o chamado fundo perdido, ou seja, sem cobrança de recursos, sem retorno, né? Nesses países são trilhões de dólares, né? Então, uma luta hercúlea, porque o Brasil, evidentemente, tem que conviver com as suas restrições fiscais, as suas restrições de criação de financiamento em condições competitivas, com uma taxa de juros muito elevada, como já falamos, e convive com uma competitividade feroz. O que nos coloca no jogo, a meu ver? Primeiro, nós ainda somos o maior parque industrial da América Latina. Quer dizer, apesar da desindustrialização, que durou décadas. Segundo, nós temos um mercado consumidor, um mercado produtivo, um dos maiores do mundo. Estamos entre as 10 maiores economias. Terceiro, temos autossuficiência energética, alimentar, hídrica, né? E isso cada vez mais está se tornando uma vantagem competitiva. E do ponto de vista energético, uma matriz extremamente limpa, né? 50% da nossa matriz energética é de fonte renovável. E a nossa matriz elétrica tem quase 90% de fontes renováveis. Então, no mundo em transição energética, em transição ecológica, isso é um ativo importante, né? O segundo grande transformação que está ocorrendo no mundo hoje são o cenário pós-pandêmico, né? A pandemia, vamos dizer, escancarou as vulnerabilidades, inclusive brasileiras, né? No tocante a equipamentos de proteção individual, os IFAs, que são os insumos para farmacêuticos e químicos, né? E, além disso, as guerras, né? Os conflitos geopolíticos, a guerra Israel-Hamas, Rússia-Ucrânia, também provocaram um reordenamento das cadeias de investimento e de produção. Então, os países estão revendo os seus conceitos e isso abre oportunidades para o Brasil. O Brasil que sempre teve a tradição também de uma participação significativa desses grandes jogadores internacionais, quer dizer, empresas que estão no Brasil há mais de um século, né, internacionais, grandes empresas globais. Então, eu vejo que a nossa oportunidade está em, apesar dos fatores de competitividade sistêmica, que os empresários chamam de custo Brasil, adverso, e desse quadro de desafiador, em criar condições para, em alguns nichos, como o Brasil hoje já é bem sucedido, criar outras fontes de competitividade. Eu só queria complementar rápido, depois eu passo a palavra para o Manfred, né, que também tem coisas muito interessantes a perguntar. É o seguinte, nós estamos falando do BNDES e políticas de desenvolvimento, quer dizer, é muito importante que o Estado se tenha finalmente acordado, e aqui na América Latina, e se reconhecido a importância que o papel do Estado tem em programas, em projetos de desenvolvimento. Agora, num dos governos anteriores, houve uma política de campeões nacionais e tal. Quer dizer, então tem coisas que funcionam, mas nem tudo que só porque o Estado faz vai funcionar, né? Aquela política gastou bilhões e bilhões de reais e os resultados foram muito parcos, né? Como é que você enxerga, quer dizer, como é que a gente pode aprender com essas políticas que não funcionaram no passado e pensar nas políticas futuras? Bem, Arthur, eu vejo que todas as políticas econômicas, as medidas, elas têm que ser avaliadas para o desafio que elas foram tomadas naquele momento. Sim. Né? Então, a política de campeões nacionais, ela trouxe benefícios para o país. Esse é a minha visão. Ela deve ser repetida? Acho que não, no formato em que ela foi criada, porque aquilo respondia a uma situação daquele momento, né? Que você vivia uma crise muito intensa e que, portanto, significava ali a necessidade, né? De investimentos. Hoje, 80% do capital disponibilizado pelo BNDES, ela vem de recursos de mercado, ou seja, padrões de mercado. Você não tem subsídio. Sim. Você tem sim uma parcela que são subsídios
que está direcionado para investimento de inovação, transição climática, coisas muito específicas. Sim, não é? sem dúvida. Então, você perguntou o que a gente pode fazer diferente do passado. Eu acho que, primeiro, repensar essa estrutura, porque os desafios são outros, o quadro é outro. Segundo, valorizar o papel do banco público dentro das melhores práticas internacionais. Eu gosto sempre de citar o caso da Alemanha, né? Que tem o KfW, Sim. que é o BNDES da Alemanha. Quer dizer, se você for ver, qual o sentido de uma Alemanha ter um banco de desenvolvimento? Tem sentido porque ele atua sobre inovação, questões climáticas, exportações, né? Inovação, né? Então, quer dizer, nós temos que aproveitar essas melhores práticas. E a própria história de 72 anos do BNDES para redirecioná-lo em prol da neoindustrialização. E eu entendo que é isso que tem sido feito, né? Tá bom. Manfred. Primeiro eu queria agradecer o convite do professor Zé Márcio e tá feliz porque também sou um filho da PUC, né? Então, fico feliz de ver o Lacerda lá no BNDES, o Aloysio que foi professor lá. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta do Arthur e ir para frente sem pensar muito quem vai ser o próximo presidente. Conversando com outro economista, umas 2 semanas atrás, a gente estava pensando, mas não sei se utopicamente ou não, Lacerda, se o nosso relacionamento com a China, que é bastante complementar, talvez fique mais com a vitória do Trump, e talvez a política protecionista, que a gente não sabe se vai ser realmente feita ou não pelo Trump, mas ele está dizendo, eu acredito que seja um benefício para o Brasil, no seguinte sentido. Eu acho que além da questão do BNDES, que eu acho que está muito bem feita esse ano, se eu não me engano, você me corrige, mais de 80 bilhões de financiamento só esse ano. Sim. E principalmente na transição energética, depois da lei do combustível verde, a questão do hidrogênio verde, a questão da amônia, a questão que o Brasil pode ser uma grande reserva de amônia, a questão que pode exportar hidrogênio verde, que vocês estão fazendo. Se não era hora de a gente fazer um grande projeto de infraestrutura com os chineses, como eles fizeram na África e em outros segmentos no mundo, de talvez propor um grande projeto de trem-bala para unir o Brasil de ponta a ponta. Eu acho que o grande problema nosso de logística, né? Não dá, eu não sou daqueles que consertam o passado. Então eu não vou aqui criticar o governo JK, porque foi tudo baseado em rodovia. Então, acho que foi, né? Então, mas a gente podia pensar na ferrovia, né? E eu acho que o BNDES tem todas as condições e os técnicos para fazer uma aliança junto com a China, apesar que eu acho que isso teria que se vir coordenado do próprio ministro da Fazenda, mas aí vamos deixar de lado. Se não seria um grande projeto para o Brasil ligar o Brasil inteiro em trem-bala, desde o norte até o sul, usando a expertise do chinês, que é a maior rede de trem-bala do mundo. Então, para as pessoas que estão nos vendo não sabem, por exemplo, que os Estados Unidos não tem trem-bala. A infraestrutura americana está indo para o buraco. Não só as estradas, como a ferrovia. Eu estou perguntando para você como economista, não como assessor do presidente da BNDES. Você acha isso meio utópico, meio viagem, ou seria possível? Eu vejo que é plenamente possível. Primeiro porque o Brasil ele mantém relações muito boas com todos os blocos econômicos, né? Então, economicamente e comercialmente, e também em nível de investimentos, você tem investimentos norte-americanos, europeus, asiáticos, né? E o mundo, como a gente falava há pouco, está num reordenamento dessas cadeias de valor. Vocês sabem que mais de 90% dos chips de alta precisão são produzidos em Taiwan, né? E com o cenário pós-pandemia, guerras geopolíticas e crise climática, tornou um risco absurdo, né? E isso precisa ser reestruturado.
A China, só de reservas cambiais, possui lá alguns trilhões de dólares, né, entre os seus fundos soberanos e tudo, dispostos a investir. Então, por que não ampliar, né, essa inserção? Existe um interesse chinês que está colocado à mesa, que é a nova Rota da Seda, né? Um caminho alternativo de acesso aos mercados asiáticos, né? E no tocante às ferrovias, é espantoso que os maiores centros aí, que certamente circulam 50% do PIB brasileiro, que é São Paulo, Rio, não tenha uma ligação férrea, né, adequada, seja no transporte de carga, seja no transporte de passageiros, né? Então, não precisa ir muito longe. Que dirá, então, do país, do grande continente chamado Brasil, né? Então, existem enormes oportunidades. Eu entendo que o BNDES pode colaborar no sentido da formatação, estruturação de projetos, mas, como você bem lembrou, essa é uma decisão de governo, né? Tem que partir de uma decisão do governo e que tem todas as condições para isso. Quer dizer, hoje você tem possibilidades para ampliar essa tradição, né, de investimentos que existe, como a gente estava citando, inclusive dos europeus também, né? Os europeus têm uma longa tradição, nós temos empresas europeias e norte-americanas há mais de 100 anos produzindo no Brasil, né? Então isso é fantástico. Eu me lembro quando eu estava na Sobet, nós fizemos um levantamento das 500 maiores empresas globais, mais de 400 tinham plantas industriais no Brasil, né? Quer dizer, então elas desenvolviam, não era só mercado, né? Não era só comércio, eram atividades que eram desenvolvidas aqui. Claro que esse estudo deveria ser atualizado, mas eu diria que não deve estar muito longe disso. Eu te diria, dentro das 500 globais aí, eu diria que grande parte delas atuam fortemente no Brasil. Queria perguntar sobre o trem-bala. No governo Dilma foi criada uma empresa para o trem-bala que custa 600 milhões por ano, mas já devia ter expertise, não? Desde 2014, quase 9 anos, 10 anos, está na estaca zero, pelo que eu saiba. Eu, infelizmente, não saberei responder a sua pergunta. Eu não estou acompanhando esse projeto, não sei se algum de vocês tem informações. Eu acho que o tema é extremamente relevante, mas eu não saberia te responder. Lacerda, só uma coisa, já que você falou dessas grandes empresas, né? Hoje as grandes empresas americanas são as empresas de Big Techs ligadas à área... apoiadas na internet, quer dizer, sejam as redes sociais, sejam empresas como a Apple, né, que produz os equipamentos, mas também tem serviços na área digital, né? Nesse caso, o Brasil realmente está um pouco, assim como a Europa, está um pouco afastado, ou bastante afastado da fronteira, né, produtiva, né? Então, não sei, eu acho que se a gente fizesse talvez essa atualização, talvez a gente sentisse que nas empresas mais dinâmicas nós não estamos ligados a elas. E aí vem outro ponto, como você tem aí trabalho sobre a questão da reindustrialização, e isso tem que se discutir, como fazer, os limites, ainda mais que hoje a indústria é muito capital intensiva, né? Então mesmo ela gerando muito valor agregado, ela gera pouco emprego, né? E tem uma coisa importante, a gente falou da relação com todos os blocos, né? Com a China, com o Sudeste Asiático, com Estados Unidos. Agora, a nossa relação com a China tem sido muito a de produtor de commodities. Eu não tenho nada contra produzir commodities, é ótimo que nós somos competitivos, etc. Mas se nós pensamos em reindustrialização, eu acho que a gente tem que pensar em como ir além disso, né? Exatamente. Você lembrou muito bem. Tu veja que nós somos o maior produtor e exportador de café. Sim. No entanto, somos importadores de café solúvel. Quer dizer, Sim. é um absurdo. Que custa 50 vezes mais, né? Sim, o valor sim. agregado. Inclusive, somos maior. importador de gasolina. Exatamente. Então, somos produtores de minério e importadores de trilhos. Estavam falando em ferrovia Sim. e trilhos, né? Então, evidentemente, existe um espaço enorme, né? Até quando surge a discussão reindustrialização ou neoindustrialização, acho que são as duas coisas. Nós temos que voltar a industrializar algo que já fizemos e entrar nos novos campos. Quanto às Big Techs,
de fato, hoje elas comandam, né, o mundo. Está vendo uns dados, você vê que a Apple, né, que faz o iPhone e seus periféricos, ela tem um valor de mercado da ordem de 15 trilhões de dólares. Né? E a Foxconn, que é quem produz, vale 100 bilhões. Quer dizer, hoje o valor agregado está muito no intangível. Né? Sim, sem dúvida. E essas empresas têm um interesse muito grande porque o Brasil é um dos maiores mercados, né, de consumidor dessas áreas. E muitas têm interesse em se desenvolver no Brasil. E, de novo, aqui vai pesar a nossa matriz energética, porque esses data centers que concentram essas atividades demandam muita energia e, evidentemente, dentro da visão de uma transição energética, de uma descarbonização, e dados os compromissos que muitas dessas empresas têm assumido publicamente, né, isso passa a ser uma vantagem para o Brasil. Então, isso está no radar da neoindustrialização e é até interessante que, assim, por que é a neoindustrialização? Porque hoje a gente só didaticamente separa o que é indústria e serviços. E mesmo se for pegar dentro do agronegócio, tem muita coisa relativa à indústria. Então, na verdade, essas grandes cadeias se interligam, sem né? dúvida. E precisam ser vistas de uma forma integrada, já que elas representam, portanto, desafios e oportunidades. E é a partir daí que tem que se buscar as alternativas para o desenvolvimento, para gerar valor aqui, né? Você bem observou, Arthur, em geral essas empresas na ponta são pouco geradoras de emprego, mas os empregos que elas geram são altamente qualificados e também elas têm um poder de formação de cadeias produtivas, quer dizer, dos prestadores de serviços, dos fabricantes que se associam a essa grande cadeia, né? Daí que ela se torna estratégica, né, para o desenvolvimento, além, claro, de você estar atuando em áreas de ponta. Professor, eu queria fazer tudo bom? Olá, Regina. Eu queria fazer uma pergunta. Você estava comentando sobre o universo de todo o planeta no né, o que nós vivemos durante a pandemia e o pós-pandemia. Só que olhando para o cenário atual, onde a gente tem um Oriente Médio em guerra e com até uma perspectiva não muito animadora. Toda essa movimentação da China, o Irã se posicionando, né? A Rússia agora também mudando um pouco a sua postura ali na Europa. Enfim, a gente tem toda uma movimentação que eu tenho escutado dos analistas de guerra mesmo, é que a ideia é que se cria um canal para que essa energia do Oriente vá direto ali pela Palestina para a Europa. Então, assim, tem toda uma mudança muito grande no mundo, agora com um cenário um pouco diferente com a chegada do Trump, embora ele tenha feito muitos anúncios em campanha, mas a gente sabe que não necessariamente o que se diz em campanha é o que se vai colocar em prática em governo, né? Mas os anúncios que ele tem feito até o momento do corpo que ele está montando para trabalhar com ele, parece que ele vai colocar em prática o que ele disse em campanha, né? Mas a gente não tem certeza ainda. Mas a minha pergunta é, em cima de todas essas mudanças que o planeta tem passado, o Brasil de fato aprendeu com a pandemia e o que não aprendeu e aonde nós estamos atrasados e nós devemos correr, porque dependendo do que aconteça nesse cenário de conflitos, a gente pode não receber insumos para produzir, por exemplo, vacinas, de novo. Né? Todos os especialistas nessa área dizem que a chance da gente ter outra pandemia em breve, não se sabe quando, é grande. Então, voltando à pergunta, né? Então, o Brasil aprendeu as lições que deveria ter aprendido com a pandemia? E quais você enxerga que aprendeu e nós conseguimos já evoluir? E quais você analisa como um sinal de alerta e que nós precisamos correr caso o cenário internacional fique mais agudizado? Sim, Regina, o enfrentamento da pandemia por parte do Brasil foi caótico, né? Primeiro porque nós estávamos em meio a um governo negacionista. Sim. Então, já parte daí, né? E um governo que defendia o Estado mínimo, sendo que a gente sabe que o Estado, especialmente nos momentos de crise, sejam elas econômicas, sociais
ou sanitárias, o papel do Estado passa a ser fundamental. Mas o que eu vejo é que nós estamos na reversão de um paradigma internacional que se consolidou ali pelo final do século XX, a partir de 1990, que era o cenário da globalização produtiva e financeira. O quadro da globalização financeira é quase que um capítulo à parte, mas do ponto de vista produtivo, a lógica presente na globalização era uma visão muito competitividade via custos. Então é terceirizar a produção para países de baixo custo e, ao mesmo tempo, tentar se livrar do problema climático, né? Do problema das grandes poluições, da geração de gases de efeito estufa. Os dois paradigmas estão em revisão. Primeiro porque o cenário pandemia, depois guerras e crise climática transformaram a visão de produção barata, não necessariamente de fornecimento barato, porque o insumo mais caro é aquele que você não tem. Sim. Então nós tivemos paralisação de produções mundo afora por falta de chips, por falta de fertilizantes, por falta de recursos para enfrentar a crise pandêmica. Então a primeira revisão se dá pelo lado do conceito de custo, que é substituído, a meu ver, pela segurança de fornecimento. E a visão de que eu poderia transferir para países periféricos a produção suja, né, e, portanto, me livrar, entre aspas, de gases de efeito estufa, não resolve, porque é um problema planetário. O planeta é o mesmo, então não resolve. Então nós estamos na reversão desse paradigma, né, da globalização, e que envolve uma nova configuração das cadeias internacionais de valor. E elas são influenciadas por esses três grandes fatores, né? Ou seja, a questão sanitária e saúde, a questão climática e a questão geopolítica, né? Então, esses fatores passam a ter, junto com o fator econômico, um papel determinante nessa relocalização, que alguns têm chamados de nearshoring, friendshoring e também de powershoring, né? Que é aqueles países mais capacitados em termos de fornecimento de energia. Então, o Brasil tem a oferecer em todos esses campos. E o aprendizado, especialmente da pandemia, decorre desses três fatores, que é que não basta eu ter o recurso, porque o Brasil, em algum momento, chegou a comprar equipamentos de proteção individual, respiradores, pagando adiantado e não recebeu, porque foi superado por outros países. Então, é preciso nós termos uma estratégia de segurança de fornecimento, né? Então, isso vale para os IFAs, para os equipamentos de proteção individual, serve também para os microchips e tudo isso. Então, o Brasil, se não conseguir produzir tudo isso, e realmente às vezes não é possível, ele tem que estabelecer boas parcerias que lhe permitam acesso, né, ao suprimento desses bens e serviços, de forma a minimizar o risco envolvido, né, o risco de paralisação, o risco de dificuldade de conduzir tudo isso. E as nossas potencialidades são os que nós podemos oferecer em troca, né? Essa grande capacidade de produção e fornecimento que o Brasil tem, além do seu próprio mercado. Lacerda, eu queria voltar um pouquinho, que desde os anos 80 para cá, o Brasil perdeu várias janelas de oportunidade. Eu vejo a maior oportunidade do Brasil. Não passa a transição energética no mundo sem o Brasil. Estou falando não só em matéria de fundo, dinheiro, como infraestrutura mesmo. E eu sempre fico na dúvida se o Brasil vai perder janela de oportunidade de novo. Isso não é uma crítica, é uma dúvida. Tá? Porque o que demorou 50 anos para industrializar, em 40, praticamente acabou com tudo. Então eu fui lá na PUC há 15 dias atrás, olhei um seminário do Celso Furtado. Eles foram discutir lá o mito de desenvolvimento e o Celso já estava desiludido em 73. Mas voltando para o Celso, é o seguinte, eu acho que se o Celso estivesse vivo, ele ia pedir para darem um tiro nele, porque foi uma luta para industrializar e nós voltamos a ser exportador de produto primário.
Eu tô com o Arthur, não tenho nada contra. Mas uma luta de 50 anos que todo mundo aqui conhece, não dá tempo pra gente fazer. Tá, o Zé aqui conhece melhor do que ninguém. Que dava aula de economia brasileira, o Arthur sabe a luta que foi. Então eu fico preocupado porque é o seguinte, o Brasil talvez é o maior polo para a transição energética. Eu acho que não tem nada parecido com as oportunidades que o Brasil tem nesse campo. A gente estava até conversando outro dia, quando eu estive na PUC, né, a questão do título verde, que o BNDES fez captação e tal. Então, a questão do BNDES, captação e o BNDES eu acho que é capaz de fazer o diagnóstico dos gargalos. Infelizmente, não é o BNDES que vai tomar a decisão. Eu queria a sua opinião pessoal, como economista. Eu acho que é talvez, para mim, a última chance. Eu não sei se eu sou pessimista. Eu acho que se o Brasil não pegar essa chance, nós vamos ser fadados com milícias, com tiroteios na porta do aeroporto, com teologia do empreendedorismo, com avanços de outras coisas que eu acho que Trump vai ser uma piada de mau gosto aqui que pode vir acontecer aqui. Na tua opinião pessoal, como economista, esquece um pouquinho sua participação lá, apesar que eu acho que o BNDES vai muito bem. Você confia que dessa vez a gente aproveita a oportunidade rara que a gente tem? Sim, plenamente. Eu acho que nós temos todas as condições. Eu aproveito a sua deixa e ressaltar que, obviamente, eu falo aqui em nome pessoal, né? Sim, eu não quis te colocar em saia curta, eu falei tua opinião pessoal, não do BNDES. Não, eu estou aproveitando a sua observação para dizer que tudo que eu estou falando aqui é uma visão pessoal minha que não necessariamente coincide com a visão do BNDES, né? Porque todos nós que estudamos economia brasileira e analisamos, a gente sabe o que foi a história brasileira, e se a gente tiver que resumir, a gente teve um período de industrialização muito forte, que se dá ali pós-Vargas, né, principalmente, na verdade um pouco antes, com a resposta à crise de 1929, onde o Brasil conseguiu, em 50 anos, de fato, se industrializar, se tornar uma das maiores economias industriais do mundo, mas com algumas vulnerabilidades. A primeira, de ser um país extremamente desigual, né? Um dos países de renda mais concentrado. Segundo, que isso foi conseguido mediante o aumento da nossa vulnerabilidade externa, porque nós fizemos com capital de empréstimos e financiamento com juros flexíveis. Então, quando veio a crise da dívida nos anos 70, isso inviabilizou o nosso projeto. E também a nossa vulnerabilidade energética, né? Porque o Brasil dependia em 80% da importação de petróleo. A resposta à nossa crise dos anos 80, que, portanto, reverteu esse período positivo de crescimento, foi de uma entrada na globalização muito do canto da sereia, né? Então, especialmente o período pós-Collor, mas que envolve também Fernando Henrique, foi de uma adesão aos preceitos neoliberais, à lá consenso de Washington, sem o preparo do nosso ambiente econômico e muitas vezes abrindo mão de políticas de desenvolvimento. Eu acho que a gente acreditou mais que o Williamson, que escreveu o livro. Pois é, nós tivemos até a declaração de um ministro dizendo que a política industrial do governo da época, do Fernando Henrique, era não ter política industrial. Só querendo interromper, uma entrevista do Williamson, ele até comentou isso. Isso. Então é o seguinte, quer dizer, na verdade, primeiro que não é verdade, o Brasil sempre, de uma forma ou de outra, teve alguma forma de política industrial, mas de uma forma muitas vezes envergonhada e tímida, né? Então, o que acabou acontecendo foi que a gente ampliou a nossa vulnerabilidade externa, então a mesma que havia sido revertida em períodos anteriores, com a renegociação da dívida no início dos anos 90, se transformou com a valorização cambial pós-plano real. Com taxa de juros absurda. Com taxas de juros absurdas e déficits de conta corrente no balanço de pagamentos. Bom, isso levou a uma crise em 99, levou à necessidade, portanto, de alterações sempre com taxas de juros absurdamente elevadas e, de certa forma, isso inviabilizou
a nossa capacidade. O governo Lula 1 e 2, os governos Lula 1 e 2, retomaram as políticas industriais, as políticas de desenvolvimento e as políticas sociais, mas muitas vezes com combinação de fatores de competitividade sistêmica muito desfavoráveis. O juro continuou muito alto, muitas vezes a política cambial foi utilizada como um mecanismo de controle inflacionário, o que pode ser confortável no curto prazo, mas a médio e longo prazo se cria mais dificuldades, né? E hoje a gente vive, depois do interregno Temer, Bolsonaro, né? Uma retomada, portanto, da visão estratégica de desenvolvimento. Eu acho que essa é a grande oportunidade que se apresenta, né? Como a gente já concluiu aqui, acho que é consenso, não se trata de repetir erros do passado, mas sim aprender com os erros passados, aproveitar boas experiências internacionais e, a partir daí, transformar as nossas potencialidades em novas vantagens competitivas. Então, o Brasil é uma grande potência em vários setores, o complexo agropecuário, mineral e petrolífero, né? Mas precisa ir além disso, como a gente já falou. Quer dizer, nós precisamos transformar essa produção em valor agregado e em capacidade. E, além disso, absorver esse novo mundo das big techs que a gente estava falando, né? O mundo da nanotecnologia, da internet das coisas, né? Porque, evidentemente, é isso que está está dominando, né? Está conduzindo a geração de valor. Então, o mundo está em profunda transformação e é a partir disso que a gente precisa de um esforço bastante fazer uma integrado. pergunta, Né? Pois não. Rapidinho, só para complementar. Você não acha que desde o governo Fernando Henrique para cá, bem ou mal, desmantelaram toda a capacidade de coordenação? Porque às vezes eu olho as políticas, mesmo agora do Lula 3, eu vejo um jogo assim, os zagueiros jogam, os atacantes atacam, o meio de campo está sem bola. O que acaba acontecendo, Manfred, é assim, a destruição é muito fácil, né? Não, eu não estou criticando, eu só estou uma análise minha. Não, mas eu estou comentando. Parece difícil a coordenação. Então, eu estou comentando a minha visão sobre esse tema, né? Então, assim, eu sempre vejo que destruir é muito fácil, né? E reconstruir é muito difícil, né? Por vários motivos, porque você já sai de uma situação desfavorável. E segundo, porque o mundo está em profunda transformação. Então, é preciso, sim, reconstruir capacidades. E se, por um lado, a gente perdeu essa capacidade de coordenação, por outro, a gente acabou de citar um órgão que manteve, apesar do desmantelamento ocorrido de 2016 a 2022, a sua capacidade de formulação, que é o próprio BNDES. Felizmente, não é o único. Nós temos a FINEP, nós temos o IPEA, né? Nós temos a BDI, né? E nós temos outros órgãos que são importantes nesse processo. A coordenação não é fácil, né? A coordenação é um grande desafio, mas que é plenamente possível, né? de conduzir, levando em conta também, evidentemente, as restrições que há, né? Do lado fiscal e todas elas que estão presentes. Isso é inegável, né? Essas restrições estão dadas. Eu acho que tem um problema aqui que é o seguinte: além da capacidade do Estado brasileiro, aqui nós estamos criticando alguns aspectos da globalização, especialmente essa assunção da visão neoliberal de maneira acrítica, como aconteceu aqui no Brasil, né? Agora, se a gente pegar o que aconteceu nesse período chamado neoliberal, que vai de 1980 até 2010, pelo menos. Talvez até o Trump, né, Arthur? Pois é. O Trump acho que vai destruir a política. Ele tem, sim, exato. Ele é uma das... Mas também na Europa tem alguns contrários. E o que acontece é o seguinte: se você pegar um país como a China, e isso os países dos chamados tigres já tinham aproveitado, ela conseguiu se inserir na economia mundial, estimulando suas exportações de uma maneira estupenda, né? Crescendo a mais de 10% ao ano por entre 30 e 40 anos. Tá? E eu não sei, o que eu vejo é que, além de tudo, no Brasil, as estratégias que se teve pós-fim do chamado período de substituição de importações não levaram em consideração a necessidade de construir uma inserção mundial que nos permitisse aproveitar essa demanda mundial para crescer mais rápido. Tá?
eu vi a política industrial que o governo atual propôs, ela me parece um pouco tímida e eu acho que ela falha um pouco nesse aspecto, né? Dentro do BNDES, né, não quero que você dê a posição do BNDES, que eu sei que é a sua posição, tá certo? Mas existe alguma discussão dentro do governo sobre como nós podemos nos inserir no sentido de aproveitar a demanda externa para acelerar o nosso crescimento? Sim, existe. Isso é bem latente, né, dentro das discussões no âmbito tanto da NIB, Nova Indústria Brasil, como no plano de transição ecológica, né, que é a segunda perna importante, e uma terceira, não menos importante, que é o novo PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que contempla, portanto, o papel da infraestrutura nisso tudo, né? Então, nós temos carências de infraestrutura que poderão ser utilizadas nesse sentido, e a partir daí é que se monta, portanto, a estratégia de desenvolvimento, onde a inserção internacional é um dos elementos que jogariam a favor disso, né? Então, toda a estratégia comercial, como a estratégia de desenvolvimento, ela tem como objetivo aproveitar as oportunidades que hoje surgem no cenário internacional, não esquecendo os desafios, evidentemente, que são enormes, de grandes mudanças, para aproveitar esse caminho, né? Então, eu creio que as coordenações no âmbito disso estão no MDIC, ao qual o BNDES é vinculado, né? Mas também na Fazenda, no Planejamento e demais ministérios, né, que têm uma correlação muito forte com todos esses fatores. Quer dizer, a visão de governo como um todo, a visão do papel do Estado também, né, como formulador e coordenador desse processo, é que, junto com o setor privado, né, que é muito importante também, então a intensificação disso passa a ser muito importante. Eu acho que a gente tem um órgão também interessante que foi recriado no governo Lula III, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que abrange, portanto, 20 ministérios, né, e órgãos do governo, com 20 representações do setor empresarial, maiormente indústria, né? Então, é a partir do CNDI que são definidas as grandes estratégias. Foram definidas as 6 missões de desenvolvimento, né, o conceito de missões, que é muito utilizado pela Matsukato e outros, né, para a definição, portanto, daqueles objetivos centrais e das macroestratégias que permeiam o conjunto das políticas industriais que derivam a partir daí, né? Então, eu acho que aí que está o campo de atuação e o campo de interlocução também com os agentes privados, porque, claro, o Estado é um fomentador e em algum momento ele pode ser também um agente atuante, mas a mobilização principal deve vir do setor privado, né? Por exemplo, no PAC, do 1 trilhão e 700 bilhões que estão, vamos dizer, planejados, 80% são recursos privados, né? Então, quer dizer, é muito importante a mobilização e o comprometimento, e obter o comprometimento do setor privado, porque ele aqui é o agente principal disso, né? O Estado tem um papel insubstituível de coordenação, de formulação e, em alguns casos, também fomentando, né? Oferecendo recursos, muitas vezes, mas eu diria que o grande agente aí é o setor privado. Professor. Não, pode ir, vai primeiro. Chamar de professor, porque a pergunta foi com uma análise mesmo de quem estivesse na sala de aula mesmo. Nós estamos com 83,4% da capacidade máxima instalada da indústria, né, chegando num topo. A taxa de desemprego caindo cada vez mais, a pobreza diminuindo. Enfim, para quem olha um pouco com mais cuidado e estuda os números, a gente vê que a situação do país está muito melhor. Mas a percepção da média da população, né, de aprovação do atual governo, não segue a mesma proporção. E aí eu queria a sua avaliação. O que você acredita que está acontecendo, que tem esse descompasso? Isso, Regina, eu acho que você levantou alguns aspectos que são interessantes, até uma oportunidade de a gente tentar esmiuçá-los um pouco mais, né? Por exemplo, a NUSI, né, essa formosa NUSI, que é nível de utilização da capacidade instalada,
é, na verdade, uma medida teórica de capacidade de produção. E quem trabalhou em indústria, quem capitaneia indústria, sabe que, na verdade, isso é uma capacidade teórica, porque, por exemplo, muitas indústrias ela têm uma capacidade de produzir 24 horas por dia, 3 turnos, e produzem 2 turnos. Por quê? Porque a demanda não justifica um terceiro turno. Inclusive, né, Lacerda, às vezes sábado e domingo, se ela quiser. Se ela quiser. Então, você tem aí uma capacidade de expansão, né, da capacidade de produção, que é muitas vezes mais flexível do que transparece a análise fria dos números. Né? É claro que a gente tem que fazer essas comparações. E o mesmo se refere ao mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho ele esconde muitas nuances. A gente tem grandes disparidades no Brasil. Né? Por um lado, você tem ainda um desemprego elevado, é um dos menores níveis de desemprego da história, mas ainda tem gente desempregada. São mais de 7 milhões de pessoas ainda, né? Isso, né? Se a gente pegar um conceito amplo de desemprego, que leva em conta os desalentados, os subocupados, aí você triplica esse dado, né? E a gente tem também gente muito mal utilizada, né? O exemplo típico é o motorista de Uber, né? Que às vezes é um engenheiro, um advogado. Não há nenhum demérito em ser motorista. Aliás, eu sempre falo isso para as pessoas não acharem que é algum preconceito. O motorista do Uber é considerado um desempregado ou não? Não. Ele é considerado um empreendedor. Empreendedor. Então é só para fazer a teologia da prosperidade. Uma ressalva aqui que eu sou filho de um motorista, né? Então eu não tenho por que ter algum preconceito com o motorista. Acontece que economicamente é uma subutilização. Aquele engenheiro poderia estar muito... Uma queda brutal de produtividade, né? Exatamente. Cheio de graduado dirigindo. Ele poderia estar contribuindo muito mais. Mas então, quer dizer... Infelizmente. Então, a pergunta final da Regina é a seguinte: por que isso não é percebido a julgar pelo nível de avaliação do governo? Né? Bom, aí é mais uma pergunta antropológica, sociológica, de cientista político, do economista. Mas como economista... O que acaba acontecendo é o seguinte: quando você tem uma inflação baixa, mas persistente, a inflação por si só já significa aumento do custo de vida, por menor que ela seja. E ela é cumulativa. Então nós temos hoje uma inflação baixa, mas temos um custo de vida elevado proporcionalmente à capacidade de compra das pessoas. Por quê? Nós tivemos nas rendas mais baixas, especialmente aquelas vinculadas ao salário mínimo, um longo período de atrofiamento, né? Que foi o reajuste real do salário mínimo foi retomado ano passado. Então, o que ocorre é que você tem fatores de oferta decorrentes ainda de crise climática e de outros problemas que tivemos que afetam principalmente itens básicos, como, por exemplo, alimentação, que estão muito presentes no dia a dia das pessoas, né? E, obviamente, a expectativa das pessoas é sempre muito grande. É natural que assim seja, né? Especialmente quando há uma mudança de governo, como houve em 2023. Então, a minha interpretação como economista, né, de que fatores poderiam estar ainda não se refletindo numa melhora da avaliação do governo vão nesse sentido. Agora, por outro lado, essas avaliações são fotografias de momento. E, na verdade, talvez valesse a pena a gente tentar imaginar o que vai ocorrer com o panorama, o movimento desse panorama, né? Todas essas melhoras na economia, então melhora da renda, queda do desemprego, aumento do investimento, recuperação da indústria, inevitavelmente vai ser percebido, né, para a maioria das pessoas, de forma que se transforma cada vez mais num valor a ser principalmente preservado, né? Então é isso que eu imagino que possa ocorrer. A eleição de 2024 agora demonstrou que os partidos de esquerda perderam. Porém, veja o seguinte: a Bolsa Família em 2019 custava 33 bilhões e em 2023 custa 175 bilhões. Será que isso não significa que as classes acima do Bolsa Família, será que não está exagerado o Bolsa Família? Não está na hora de limitar um pouquinho e ver a classe média, as classes um pouco acima do Bolsa Família?
Eu vejo que o Bolsa Família é um programa muito bem avaliado, né, inclusive internacionalmente, que ele tem uma relação custo-benefício bastante significativa, né? Então, Até o Banco Mundial tem recomendado. Exatamente. O Banco Mundial tem recomendado, então você já imagina. É verdade. Então, os 175 bilhões, que é o custo atual do Bolsa Família, atende a cerca de 60 milhões de pessoas, né? Então, é uma relação custo-benefício muito significativa. E a principal crítica dos liberais ao Bolsa Família é uma crítica furada, porque eles dizem assim, é um programa sem porta de saída. Eu acho exatamente o contrário. O Bolsa Família é o programa que rompe exatamente um ciclo de pobreza, que era aquilo, desde o avô pobre, o pai pobre, e o filho deixa de ser pobre por ir à escola, além de toda a parte, né, de vacinação e tudo isso que é garantida, quer dizer, da saúde, e ele passa a ser um agente produtivo, né? Então é um programa de transformação bastante significativo. E o problema brasileiro certamente não está aí, né? Então são 175 bilhões muito bem empregados, porque isso volta para a economia. E como lembrou recentemente o presidente Lula, com propriedade, nós temos que rever os gastos tributários, né? Que são 546 bilhões. O Bolsa Juros é 850. E mais o custo de financiamento, que é o Bolsa Juros, 850 bilhões de reais. Só vai para 20 mil famílias. Exatamente. Então é altamente concentrador. Aliás, então eu entendo que isso é que precisa ser conduzido, né? Para que a gente, ao mesmo tempo, amenize, né, as enormes diferenças sociais que há no Brasil. Esse Bolsa Juros não são investidores que buscam o melhor rendimento para si? Por exemplo, os fundos de pensão, vamos falar da Previ. A Previ é dos funcionários do banco. O que a Previ deve fazer? Buscar o melhor tipo de aplicação para os empregados. Ela não tem que fazer política pública, nada. Você não acha que esse Faria Lima que fala, o rentista, é uma certa ficção? São investidores, não? Que aplicam o seu dinheiro aonde for possível. Eles são mais aplicadores do que investidores, né? Uma parte realmente dos fundos de pensão, talvez algo como 5 a 8%, é que está ligado, vamos dizer, a projetos, né? A financiamento de projetos, via mercado acionário, via participação em empresas. O restante é o financiamento da dívida pública. Do ponto de vista individual, microeconômico, é evidente que cada um de nós busca a melhor remuneração possível. O que ocorre, o nosso ponto, né, que tem sido criticado, é que no Brasil existe uma distorção em que se oferece uma taxa de juros a esses aplicadores desproporcional ao baixo risco que elas representam. Né? Sim, porque o risco do tesouro é praticamente zero. É zero. Né? Então, se eu for... um dos poucos tesouros no mundo que garante recompra. Então, se eu for hoje na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer país minimamente organizado, e quiser ter liquidez e garantia, eu vou ter 0,1 de juro. Por quê? Porque, na verdade, ali eu estou optando pela segurança e liquidez. Agora, o Brasil oferece essa mesma segurança e liquidez com a maior taxa de juros real do mundo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que se critica do rentismo, no caso brasileiro, é que ele adquiriu uma capacidade de formação de opinião, né, de forma que o debate público que chega à opinião pública de uma forma geral, em geral via grande mídia, ele é totalmente distorcido. Porque as opiniões que se fazem valer hoje nos jornais, nas TVs, é basicamente do pessoal da Faria Lima e agregados, né, que apresentam uma única visão, né, que muitas vezes é deslocada das melhores práticas internacionais, das melhores teorias. Mas não tem contraponto nela, sério. Sem nenhum contraponto. Né? Aliás, o que as pessoas precisam saber, e é importante que a gente diga, os falsos consensos que são apresentados, às vezes, pela mídia, eles são fabricados. Não é? Por quê? Porque eu já sei, quando eu vou entrevistar determinado economista, eu já sei a linha dele. E mesmo que eu tiver dúvida, eu faço uma pré-entrevista. Então eu vou lá, procuro o Manfred, procuro o Arthur, procuro o Zé Márcio Rego, qualquer um dos nossos colegas, qual a sua visão sobre tal assunto? E depende da sua visão, ele vai dizer muito obrigado, né? E vai optar por uma fonte que vai
corroborar a visão do jornal. Ultimamente, né, Lacerda, quando tem visão. Né? Você publicou um artigo com vários colegas que teve boa repercussão para mudar a meta de inflação. Quer dizer, o público ficou sabendo, mas você não viu eco sobre isso, mudar a meta de inflação, que é polêmico, eu sei, mas houve divulgação desse manifesto para mudar a meta, não? Eu não assinei o manifesto. Não que eu não concorde, mas por acaso não assinei. Mas publiquei. Você tem cargo público, não poderia estar. Desculpe, então, mas vários colegas seus. Não, mas para seu deleite. Mas tendo no BNDES. Para seu deleite, eu já publiquei artigos no passado nessa mesma linha, criticando as anomalias do nosso sistema de metas de inflação. Eu com vários outros colegas também. O que ocorre é que há uma falsa diversidade. Então, assim, hoje você coloca 20 economistas numa mesma linha e coloca lá um contraponto para dizer que tem, mas que é muito limitado. Então, na verdade, para a opinião pública, prevalece a visão na verdade, se você pegar alguns dos nossos grandes veículos de imprensa, o nosso principal jornal de negócios, ou os principais jornais, como a Folha, Estado, e você vai ver qual é a origem dos economistas que estão falando. 99% é de uma asset, de um banco, de não sei o que mais, né? Quer dizer, são todos que têm o mesmo tipo de vivência e também que trocam experiências e tal, e que tem a mesma posição. O tal comitê, o Boletim Focus também, quer dizer, se você pegar lá, ele é majoritariamente ligado ao mercado financeiro, enfim, do qual nós estamos falando aqui, né? Então, sem dúvida, o debate acabou ficando muito pobre, não tem debate. Na verdade, tem a reafirmação sempre das mesmas coisas. Mas daí a importância de um espaço como esse, né? Claro que ainda é um canal novo, sim, que não tem uma audiência ainda muito grande, mas se nós olharmos para os novos ambientes digitais e muitas vezes a audiência da grande imprensa, tem se conseguido furar um pouquinho algumas bolhas. Tem uma questão geracional também, claro, sim, claro, né? Que se você pegar a geração do meu filho, que está ali com 20 e poucos anos, é uma geração que já não assiste mais a TV aberta. Sim. Então não vai ver o Jornal Nacional, né? Não vai ver a Globo News, talvez se informe pelo principal jornal de negócio, como ele comentou, dependendo do lugar onde for trabalhar, mas a busca por informação hoje mudou completamente. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Pelo menos aqui não vai debater a mediana. Né? O nosso tempo está acabando, né? Então eu, para encerrar e já fazendo o convite ao Lacerda para uma próxima conversa, eu vou passar a palavra a ele para que ele diga suas palavras, né, de encerramento aqui desse nosso podcast. Bom, quero muito agradecer, rever aqui, foi uma satisfação rever amigos aqui nessa mesa de conversa, e foi muito interessante o diálogo, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E como disse a Regina, né, é uma alternativa frente ao mais do mesmo que se vê nos meios de comunicação hoje. Então, parabéns e espero que tenha vida longa. Obrigado, Lacerda. Obrigada.